Olá pessoal, eu sou a Andresa Coelho e você está no canal Família Bonvec, então seja muito bem-vindo ao meu relato de parto pélvico cesariano. Então, eu tive um parto e eu vim hoje relatar ele. Já era para eu ter vindo relatar, né? Fiquei enrolando, criei até aqui como fala, gente? Ai, gravidez afeta a memória e diz que depois não volta e realmente não voltou. Criei aqui, gente, um rascunho, acho que é isso, né? Tipo uma cola, é isso mesmo. E eu quero dizer, antes de tudo, para que você se inscreva no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e deixe seu like também, porque isso é muito importante para que o vídeo chegue a mais pessoas e para que eu veja que também vocês gostaram do conteúdo. Então, eu vou contar para vocês nos mínimos detalhes, sem esconder nada aqui. Se você está vendo esse vídeo, com certeza é porque você me conhece, talvez, né? Então você estava aí curioso querendo saber o meu relato, porque teve muitas pessoas que me pediram lá no Instagram para que eu viesse relatar. Ou você também tá com a sua bebê pélvica aí, você quis procurar um relato para você entender como que vai ser, o que pode acontecer, enfim, né? Então seja muito bem-vinda e eu desejo muito que você tenha um parto abençoado e maravilhoso e que te traga esperança também esse meu relato. Para que você também tenha uma visão diferente, porque quando eu estava grávida, assim, naquelas altas emoções, eu ficava pensando, ai, o que vai acontecer, né? Enfim, então vamos lá. A minha bebê, ela estava pélvica a gestação inteira. Então ela estava na mesma posiçãozinha, sentadinha, né? Pra quem não sabe, parto pélvico é o bebê pélvico é o bebê sentado, tá? Para o parto ser normal, não, o certo, né? É o bebê ser cefálico, a cabeça está posicionada ali no quadril, né, da mulher. Então a minha bebê estava pélvica, ela estava com a cabeça, ó, aqui em cima, ela estava com a cabeça bem perto da minha costela. E ela, ó, ficou naquela posição. E então eu descobri isso assim em novembro e dezembro. Eu fiquei grávida em final de julho, final de junho. Então eu estava ali com 6 meses, 6 meses. Eu estava com 6 meses quando eu vi que ela estava sentada mesmo e eu queria, então teria que começar exercícios. Mas vamos voltar um pouquinho lá, né? Deixa eu ver minha colinha aqui, senão eu fico pulando etapas, né? O que eu queria dizer pra vocês. O meu sonho inicial era o parto normal. Tanto é que quando eu tava passando na minha médica, eu falei pra ela, então, eu quero parto normal, bem no início da gestação. E ela me indicou fazer fisioterapia pélvica já, para que eu fortalecesse a minha pelvis, eu fizesse já alguns exercícios, já me preparasse, enfim, pro parto normal. Então, desde setembro, eu acredito, né, que eu consegui vaga na minha maravilhosa fisiopélvica, e ela é maravilhosa mesmo. Eu até estou aqui elogiando ela, espero que ela assista esse vídeo para ela ver que eu fiz um elogio para ela. Maravilhosa. Eu comecei a fazer, eu acho que em setembro, mais ou menos, né? Com 3 meses de gestação. Eu não me recordo 100%. Ela deve ter lá meu registro, mas eu acredito que foi lá em setembro. Eu comecei a fazer, então, fisioterapia pélvica. E eu já fazia pilates. Então, é uma das coisas também que é indicado para a mulher fazer para o bebê virar, certo? Eu quero dizer que antes de eu descobrir que ela estava pélvica, que eu teria que fazer exercício, eu já fazia exercícios, entendeu? Antes de eu descobrir, eu já estava fazendo pilates, eu já fazia fisioterapia pélvica, enfim. E aí a minha física, ela também já me orientava que se ela descobrisse que minha bebê estava pélvica, para que eu já começasse alguns exercícios, né? Então ela já me orientava a fazer uns exercícios que Jesus do céu, né? Enfim. Enfim, então quis relatar isso pra vocês. E uma coisa que eu fiz também é contratar enfermeira obstetra, tá? Porque eu queria uma enfermeira para me sentir mais confiante. Eu tava em dúvida entre doula ou enfermeira. Porém, o que acontece? Eu sabia que no hospital não deixariam entrar com muita gente, né? Enfermeira, doula, e também não tinha muita verba, gente, porque não é barato, né? É um serviço que requer o tempo da pessoa, o acompanhamento, né? Não é somente lá no dia do parto, ela acompanha a gente antes, e no dia do parto elas estão ali disponíveis, né? Se o meu parto for 24 horas, 48 horas, elas estão ali para isso, né? Então, dá para reconhecer que é um serviço digno e o salário também merecido. Então, eu já tinha uma enfermeira também me acompanhando, porque o meu sonho era o quê? Estourou a bolsa, senti os pródromos, começou a contração, a enfermeira viria aqui na minha casa. E aí eu iria tardar eu ia tardar o que eu pudesse para ir pro hospital para ter o parto normal, né? Então eu tava com a enfermeira, tá vendo? Já esqueci, por isso que eu tenho que ter um rascunho.
Então, eu tava com a minha enfermeira e tudo mais, tudo voltado sobre o meu sonho de parto normal, né? Mas ao mesmo tempo com medo, eu tinha medo. Eu comecei a ter medo da cesárea, depois eu tava com medo do parto normal, gente, enfim. Eu acho que você que é grávida, que tá me assistindo, eu te entendo, tá bom? Porque a gente fica assim, meu Deus, essa criança precisa sair de mim. Será que até o meu bebê nascer não vai existir uma outra forma de nascimento? Porque você fica apreensivo, né? Parto normal. Ou cair na cesárea, né? Ou se você escolheu já a cesárea, você pensa, meu Deus, eu vou ter que passar por essa via de parto. Você tem que passar, você sabe que você tem uma certeza, né? Se a gente tem uma certeza na vida, a grávida tem duas, né? A grávida tem a certeza que um dia ela vai morrer, todo mundo sabe que um dia vai morrer. E a segunda certeza é que ela vai ter que passar pelo parto. Não tem outra opção, não tem outra escolha, né? Então, eu sentia medo do par normal, mas eu comecei a estudar bastante. Isso era um outro ponto. Eu me preparava bastante psicologicamente. Gente, pra vocês terem ideia, eu colocava gelo na minha mão e ficava respirando. Ah, é. Comprei um curso sobre parto normal, sobre tudo. Fiz o curso, né? E aí eu ficava treinando a respiração para quando tivesse a contração. E eu falava ao meu marido, ó, treina comigo, ó. Quando eu estiver sentindo dor, você vai ficar falando palavras positivas para mim, ó. Você vai conseguir, amor. Você tá indo muito bem. Continua respirando. Me lembra de respirar. Então, às vezes eu colocava a música aqui e ficava tentando ouvir a música inteira, segurando assim o gelo. E eu ficava tentando mentalizar a respiração. E eu quero trazer também para vocês no meu relato a minha visão de fé. Eu sou católica e eu ficava muito meditando também a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu me unia bastante, né? Eu não tentava, mas eu me unia mesmo ao nosso Senhor. Eu via que a minha vida de parto seria uma união mais perfeita à vontade de Deus, ao seu coração, né? Eu iria viver algo único e somente eu iria passar e eu sabia que quem estaria passando comigo era o nosso Senhor Jesus. Então também quero trazer esse ponto para vocês que fez toda a diferença. Então quando eu estava treinando com o gelo na mão, eu ficava imaginando nosso Senhor Jesus na cruz. Eu ficava vendo o Senhor, né? Eu ficava imaginando ele olhando para mim, ele me dando força, ele me encorajando, enfim. Isso era um dos pontos que me ajudava, né, suportar ali a dor do gelo, né, que não é nada comparado realmente com o parto normal e até com a cesárea, né, porque eu passei por isso. Enfim, aí eu quero trazer então para vocês esses detalhes também da minha visão de fé. Então eu contei para vocês que eu fazia pilates, eu fazia físio, e aí o que começou a acontecer? Lá para dezembro e janeiro, a minha bebê estava pélvica, porque nas ultrações eu fui vendo que ela não mudava de posição. E aí eu contei pra minha físio e ela começou a passar alguns exercícios, ai, que é mirabolantes, né? Spinny Baby, talvez você já ouviu falar, se você não ouviu falar, é aquela posição que a mulher fica de cabeça para baixo, né? Para fazer que o bebê vire. Por quê? Os exercícios têm um intuito mesmo de trazer um pouco de desconforto para bebê, para que ela queira sair daquela posição, porque está confortável, entendeu? A minha bebê estava sentada, confortável. Então eu fazendo exercício, alongando, mexendo e tudo mais, fazia com que ela se movimentasse. Ah, tem um detalhe que eu quero dizer pra vocês. A Maria, que é minha filha, né, Maria Agnes, a Maria, ela não era muito de mexer, tá? Ela não era muito de chutar, era um pouquinho só no dia. Às vezes no final do dia, quando eu ia dormir, aí eu sentia alguns chutinhos. Mas ela não foi uma bebê que ficava chutando, pulando, mexendo muito, entendeu? Então, era uma das coisas que eu nem me preocupava muito. Eu falava, nossa, ela é bem calminha, ela é super tranquila, né? Mas se a sua bebê não mexe muito, é até bom acompanhar com o médico, porque depois eu descobri que não era muito seguro o bebê não mexer, né? Mas graças a Deus ela mexia um pouquinho todo dia. Bem pouquinho, mas eu sentia e ela mexia, né? Mas se a bebê não mexe, né? Você não sente mexendo, dá umas cutucadas aí, você tem que ver que o bebê tá bem, né? Porque é importante para não correr risco de vida mesmo da criança, né? Enfim, voltando, né? Então ela não mexia muito, então ela era bem acomodada ali, confortável na posição dela, sentadinha dentro da minha barriga. E aí, ali para dezembro, janeiro, eu comecei então a fazer exercício. Foi na época que até contratei a enfermeira obstetra, porque a minha intenção era parto normal. Ela também me passava exercício, ela também me acompanhou. E até ela me indicou a fazer acupuntura. Gente, eu fiz acupuntura, tá? Coloquei agulha no meu corpo assim com a intenção de da minha bebê virar. Mas eu esperei um pouco, né? Porque eu ficava com receio, né? Porque a acupuntura ela toca alguns pontos, aí eu não sei explicar direito. Mas que ela toca alguns pontos também para justamente ter a intenção da bebê sair daquela posição dela, né? Sei lá, que se toca com meus nervos. Ai, gente, eu não sei explicar muito bem. Mas tem que ser uma boa acupunturista, acho que é assim que fala, porque tem pontos também que auxilia a entrar em trabalho de parto. Não que seja verdade, tá? Tem esse negócio de mito e verdade. Mas que pode, às vezes, provocar, entendeu? Algum sistema. Ai, gente, é melhor eu já mudar o assunto, porque eu já falei que eu não sei se você quer muito bem isso, né?
Mas se você tá aí procurando, vai fazer acupuntura, né? Você dá uma pesquisada que você vai entender o que eu tô falando. Outra coisa que eu fazia também, que as pessoas falavam, vai, conversa com seu bebê. Gente, eu conversava demais com a Maria, sabe? Eu falava, filha, vamos virar, filha. Mamãe vai fazer exercício. Ai, começou a chover aqui. Eu espero que não saia o som, mas saiu o som aí que tá chovendo aqui. Então, eu falava pra minha filha, por favor, filha, vamos virar, vira com a mamãe. E aí eu virava cambalhota, gente. Eu ficava virando, fazendo os spinny baby. Ficava andando de 4 pela casa, sabe? Movimentando assim. Esticava, alongava. Enfim, vou ver se eu consigo colocar algumas fotos aqui no vídeo pra vocês entenderem os exercícios. E aí, eu conversava também com ela, falava, filha, vira, por favor, filha, vamos virar. E eu conversava, mamãe te ama e tudo mais. É muito importante a gente conversar mesmo com o nosso bebê. Ah, e se você tá no início da gestação, ou se você tá assistindo, você tá grávida, converse com sua filha, por favor, porque às vezes eu esquecia. Às vezes eu falava com ela, falava, nossa, filha, você tá aqui comigo, me desculpa, sabe? Conversa bastante mesmo, faz bastante carinho, busca um tempo, todos os dias antes de dormir, 10 minutos, sabe? Passa hidratante, faz massagem na sua barriga, fala com a sua filha, diga o quanto você a ama, sabe? Se um dia seu foi estressante, fala, filho, eu tive um dia estressante, mas você não tem culpa. Se você ficar nervosa, toda vez que você fica nervosa, também fala, filho, ó, a mamãe tá nervosa, mas não é você que tá me deixando nervosa, entendeu? Sempre tenha esse exercício, né? Porque a bebê sente as nossas sensações, mas não que ela entenda, tá bom? Se a gente estiver triste, essas coisas, ela não entende o que é o motivo da tristeza, essas coisas, porque o bebê não tem consciência, né, gente? E então, mas é bom a gente explicar porque ele tem a sensação do que a mamãe tá sentindo, né? Mas não entende o motivo da mamãe tá sentindo aquilo. Enfim, então eu conversava com o meu bebê. Mas chegou um ponto, né, que eu vou falar pra vocês. O meu parto foi em março. Foi em março. E quando chegou março, a minha bebê estava pélvica, eu fazia os exercícios, né, até me orientavam dizendo que eu iria saber o momento que ela virasse. Eu ia sentir o movimento brusco ali da minha barriga, né? E eu não senti. Aí teve só um dia que eu senti que ela estava diferente. Quando eu fui fazer exame, a menina tinha virado. Só que o quê? No próprio eixo, gente. Ela continuou sentada, mas em vez da cabeça dela estar pra cá, ela fez só isso aqui na minha barriga, ó. E depois ela voltou pro mesmo lugar, entendeu? Então ela tava com aquela posição meio que, como que diz? Posição de vício, né? Ela já estava viciada em ficar naquela posição, né? Então tinha esse detalhe que a minha enfermeira me orientou. Então, às vezes, eu fazendo exercício, ela poderia virar, mas ela queria voltar para a mesma posição que ela estava confortável. Porque tem um detalhe, a minha bebê ela era grande, gente. A Maria nasceu com 3,5 kg. Hoje ela tem 3 meses de vida e ela está com 6 quilos, tá? Então ela foi uma bebê grande, tá? Enfim, então chegou em março, eu já tinha feito acupuntura, físio, pilates, eu decidi fazer hidroginástica. Eu fiz 2 aulas de hidroginástica pra eu virar cambalhota dentro da água, porque eu já tinha escutado sobre isso. Então eu tentei também virar cambalhota dentro da água, só que eu ficava com receio e tudo, sabe? Mas eu virei cambalhota lá, eu nem lembrava como tava cambalhota. E aí, eu comecei a conversar diferente com a minha filha, sabe? Eu comecei a mudar meu pensamento, eu comecei a entender que provavelmente eu teria que ir pra cesárea mesmo. E aí eu falava pra minha filha, olha filha, se você não quiser sair dessa posição, está tudo bem, tá? A mamãe, ela te ama e se a gente for pra cesárea, vai dar tudo certo, porque o importante é você estar aqui nos meus braços com saúde. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu tinha receio de talvez no fundo, às vezes, culpar minha filha. Nossa, eu tive que passar pela cesárea porque ela ficou sentada, entendeu? Eu também me culpava. Porque, gente, de verdade, eu fazia os exercícios, mas eu não fazia por 1 hora, né? Minha física me orientava a ficar fazendo 1 hora de exercício, eu não fazia, sabe? Eu tava cansada, aí o dia passava rápido, e aí era cansativo também. Eu ficava mais descansando, né? Porque eu tive uma outra questão, né? Mas aí eu não vou abordar isso aqui agora. Mas aí eu ficava tomando cuidado, enfim, e não fazia 1 hora de exercício. Então depois eu também me senti culpada. Será que se eu tivesse feito 1 hora de exercício todo dia teria dado certo? Então isso eu quero orientar você, tá bom? Talvez se você é sua cabeça pélvica aí, você tem tempo ainda, né, de fazer exercício, faça bastante mesmo. Tenta fazer 1 hora, daí depois você faz mais 1 hora à tarde, entendeu? Pra que você realmente, nossa, fiz de tudo, entendeu? Eu digo que eu fiz de tudo, mas eu acredito que eu podia fazer mais, entendeu? Fazer mais, ter feito mais exercício, eu acho que eu poderia ter mais me dedicado, enfim. Então chegou março, ali próximo, né? Eu já tava com 35 semanas. Eu vi que eu realmente precisava entender que eu iria pra via de parto cesariana. Eu já tinha consciência que isso poderia acontecer, porque eu poderia entrar em trabalho de parto normal, gente, ó, mesmo que a minha bebê estivesse cefálica, né? Suponhamos que ela estivesse na posição bonitinha.
eu poderia cair na cesárea, eu poderia, às vezes, lá sentindo dor, não aguentar, ou a questão de não ter passagem, porque a gente só descobre que não tem passagem na hora do parto mesmo, viu? Na hora que a bebê tá lá encaixada e não sai, né? Ali a mãe pode escutar que ela não tem passagem. Mas quando tá só na dilatação, o médico não pode dizer que a mulher não tem passagem, gente, tá? É uma coisa que eu estudei bastante também pra não cair numa cesariana por fala, entendeu? Dos médicos, porque o médico ele ganha dinheiro fazendo cesárea, né? Então muitos médicos, infelizmente, são cesaristas e já indica pra mulher fazer cesárea sem precisar, né? E como eu desejo ter mais filhos, eu queria muito parto normal para que meu corpo se recuperasse melhor e tudo mais, e pra não ficar passando por tantas cirurgias, apesar que eu nunca tinha feito, entendeu, gente? Eu nunca tinha feito cirurgia de dormir, como que é? Nunca fiz cirurgia de abrir meu corpo, né? Então, seria também a primeira vez. Então eu queria não ter passado pela cesárea, né? Essa era a verdade. Eu queria pelo parto normal, né? Um sonho também, acho que muitas mães, mulheres gostariam de passar por isso, né? Deixa eu ver, tá gravando ainda. Eu já tenho que ficar conferindo porque eu não tô vendo, né, a filmagem, né? Eu coloquei o celular ao contrário. Enfim, então relatando pra vocês que chegou março, eu comecei a refletir sobre o parto cesárea e aí veio um ponto que eu poderia fazer. Talvez você tenha escutado sobre isso, que é uma manobra, que eu esqueci o nome agora. É uma manobra que tem que ser um médico especializado nisso, que o médico entenda disso, que é pegar o seu bebê, né? A médica ela vai sentir ali como tá a posição do seu bebê e ela vai forçando pra virar. Talvez você tenha até assistido o vídeo. Gente, isso não é simples, tem que ser um médico especialista nisso e não é uma coisa simples também de encontrar. Tanto que na minha região era uma médica de São José, não tinha nem na minha cidade. E aí tem um outro ponto, tem os riscos, né? Os riscos e os benefícios. Então são coisas que a mãe, o pai ali, mas é mais a mãe que toma essa decisão, teria que arcar. O que acontece? A minha bebê estava pélvica sentadinha. Ali por muito tempo, né? Como eu falei, ela não mudava de posição. Ela só mudou uma vez e depois voltou na mesma posição. Aí tem esse ponto. E aí, o que acontece? A minha placenta, tem esse detalhe também, a minha placenta ela estava em cima, né? Porque quando a médica vai vendo na ultrassom, sabe dizer onde está a posição da minha placenta. Da placenta da mãe, né? A minha placenta, ela estava bem na frente ali da minha barriga, ali. Eu vou colocar mais perto do umbigo, né? Para vocês entenderem melhor. A minha placenta estava ali. Então, bem em cima. E a minha bebê sentada. Tem esse ponto. O que pode acontecer? Quando é optado fazer essa manobra, precisa estar próximo das semanas que o bebê já pode nascer. Então tem que estar ali com 37 para 38 semanas. Ou 36 assim, né? Porque o bebê já está meio. Eu esqueci como que chama a palavra. Tipo, o bebê pode nascer ali, entendeu? Por quê? Na hora da manobra pode acontecer de romper a bolsa. Então, se, por exemplo, a médica está fazendo ali, virando a manobra, rompe a bolsa, eu tenho que ir para uma cesárea. Então, já tem que fazer até dentro do centro cirúrgico essa manobra, sabendo desse risco. Outro detalhe, né? Podia fazer descolamento da placenta. Como eu falei para vocês, a minha placenta estava em cima. Então, na hora que ela girasse, ela poderia movimentar de uma maneira que a gente não tá vendo, né, gente? Ela tá movimentando fora da barriga, meu bebê. Poderia descolar minha placenta, eu teria que também fazer cesárea. Outro ponto, ela poderia virar minha filha, certo? Ela poderia virar minha filha, a minha filha ficar cefálica. Aí eu vou embora para esperar a contração, esperar estourar a minha bolsa e tudo. E a minha bebê voltar a sentar, tá? Porque tem relatos sobre isso. Então, como ela estava na posição de vício, a médica poderia virar minha filha e ela voltar a ficar sentada. Então tinha esse risco. Mas tem outro detalhe, gente, tá? Esses pontos. Eu teria que também ter um financeiro. Por quê? Com a médica, que, gente, eu não entrei em contato com ela, mas por pessoas que já pagaram ela e tudo mais, eu sabia uma estimativa. Eu teria que primeiro passar por uma consulta com ela. E não aceitava plano de saúde, né? Graças a Deus eu tinha plano de saúde e eu fiz tudo pelo plano de saúde. Mas normalmente médicos que fazem acompanhamento de parto normal e tudo mais, é difícil para eles aceitarem um plano de saúde. Então eu teria que pagar a consulta dela, que parecia que era 400 a 500 reais. Começa por aí. Depois, para ela avaliar e tudo, para depois marcar o dia da consulta que eu iria fazer o movimento lá dela virar meu bebê. Que era R$ 1.000. Gente, eu teria que tipo, desembolsar 1.400 a 1.500. Tipo, é muito dinheiro, gente. Era muito dinheiro pra mim, entendeu? Talvez pra você não seja. Então, você tá planejando aí pra você tranquilo isso. Então, já até descarta da lista da impossibilidade.
Mas você teria que arcar com a responsabilidade, né, dos riscos e também a questão do valor financeiro, que eu poderia pagar ela e não dá certo. Tem isso também, tá, gente? Porque o bebê, às vezes, na hora, ele pode se encaixar na pelvis da mulher e a médica não conseguir virar bebê, tá? Então tem esse detalhe também. Só que daí eu não vou poder falar pra pessoa, eu não vou te pagar se não der certo, né? Não tem isso, né, gente? Você tá com o tempo da profissional ali, você vai ter que arcar com aquele custo. Enfim. Então, eu descartei realmente a possibilidade de fazer a manobra por causa dos riscos. Eu tinha receio, né, de machucar minha filha, ser desconfortável, enfim. E aí eu falei, gente, eu fiquei pensando assim, bem, se Deus tá permitindo, Ele tá permitindo que eu passe pela cesárea, né? Eu tinha essa visão também, né? De pensar que está dentro da permissão de Deus tudo isso que eu estava vivendo. Então tinha esse ponto. Tinha um outro detalhe, gente. Tinha uma outra opção. Eu ter o parto pélvico. Tentar o parto normal pélvico. Mas também tem os benefícios e os riscos. Eu comecei a estudar e assistir vídeos. Talvez você esteja assistindo esse vídeo que eu tô relatando meu parto. Porque talvez você esteja com essa dúvida, né? De ter parto cesariana ou parto pélvico mesmo. De tentar mesmo o parto normal com a bebê sentada. Tem relatos, né? A minha avó já contou de relatos na roça de mães que tiveram parto, que nasceu com o bumbum do neném primeiro, ou nasceu com o pé do neném também, né? Mas é aquilo que eu falei pra vocês, gente, tem os riscos, e os riscos pesavam muito pra mim, entendeu? Se você tá tranquila, bem, enfim, né? Você tem uma equipe também, é muito importante ter uma equipe especializada, né? Que já tenha feito os partos pélvicos, né? Tanto que essa médica que faz a manobra, ela faz muitos partos pélvicos, tanto que no Instagram dela eu assistia, né, e via bastante parto pélvico, às vezes me dava confiança de querer contratar ela. Só que é um outro detalhe, gente, não aceita. Falando de saúde. Então, ficava em torno de R$ 10.000 contratar uma equipe completa. Então também é muito dinheiro, era muito dinheiro pra mim. E eu também tinha receio, gente, tinha medo, porque o parto pélvico, ele é um parto rápido, né? É dito que é um parto mais rápido. Então, quando a mulher começa a ter contração, quando a bolsa estoura, o bebê já dilatou e tudo, o bebê vai sair, diz que ele sai muito mais rápido que o parto cefálico, tá? Pelos estudos que eu fiz, pelos relatos que eu escutei, era isso, né? Que o parto pélvico, ele é muito mais rápido. Então, tem esse detalhe. Só que a pessoa tem que ser especializada, porque normalmente o bebê tem que fazer o parto sozinho, porque nasce primeiro o bumbum. Então, a última coisa a sair do corpo do bebê é a cabeça. Então, não pode ficar presa, gente, porque que situação, né? Imagina a cabeça do bebê ficar presa, né? E a cabeça do bebê é maior, né? É maior, então não pode mexer, né? O que eu escutava, né? Então, é uma coisa que pode se agravar muito, né? E é risco de vida para a mãe e para o bebê. Então eu tinha esse receio também, esse medo, então eu descartei essa possibilidade, né? Tava querendo arriscar, não. Eu já tava com medo do parto cefálico normal. Imagina tentar o parto pélvico, né? É normal. Então eu já fiquei, ai meu Deus, melhor não, não. Eu conversei com meu marido. É claro que eu ficava pensando em si, mas ao mesmo tempo era muito dinheiro, né? Eu teria que contratar um profissional. E aí eu não quis correr esse risco, porque também assim, se eu entrasse no trabalho de parto, eu teria que correr pro hospital, entendeu? Correr pro hospital, ter a equipe, para que não complicasse, né, a minha saúde e a saúde da minha filha. Eu queria o bem, né, dela e tudo mais. Enfim, então eu já relatei tudo isso pra vocês. Aí, ali pro dia 22 e dia 23, eu senti pródromos. O que são os pródromos? São contrações fortes, intensas, e que dura um tempo. Tanto que às vezes pode ter como fala? Contrações preparatórias. Eu cheguei a ter, porque elas vêm, vão embora, voltam no dia seguinte, vêm à tarde, vêm à noite, entendeu? Elas não têm um ritmo. Os pródromos já começam às vezes a ter um ritmo. E aí você imagina, meu Deus, estou entrando em trabalho de parto. No final de semana, que antecedia, porque minha filha nasceu na terça, um final de semana antes, né, sábado, domingo, eu comecei a ter muita dor. E aí eu sentia dor, e ela ficava de 7 em 7 minutos. E até a minha enfermeira falou pra eu avaliar, pra eu tomar um banho quente, pra eu tomar um chá, enfim, pra eu relaxar, porque às vezes passaria. E realmente passou, né? Não evoluiu para um trabalho de parto, porque os pródromos, às vezes, eles evoluem para o trabalho de parto. Por isso que às vezes tem que até ficar anotando, né? Eu ficava marcando o cronômetro, eu baixei até um aplicativo de contrações e ficava anotando, anotando, anotando. E marcava a intensidade para que eu acompanhasse, porque se, gente, eu sentisse dor e começasse a diminuir o tempo de uma contração a outra, né? De um pródromo a outro, então eu precisaria ir para o hospital, já me preparar e tudo, porque eu entraria em trabalho de parto. Então eu cheguei a sentir contrações. Por que eu tô relatando isso pra vocês, né?
porque eu tive que escolher a data da cesárea, né? O que aconteceu? Eu fiz um parto na semana que eu tava com 38 semanas, que foi a semana que ela nasceu. Eu, então, conversei com o meu médico, né? E ele foi muito atencioso, maravilhoso, meu médico, né? E ele até indicou que eu fizesse a ultrassom um dia antes para ver se minha bebê não tinha virado, porque se tivesse a possibilidade de parto normal, ele estaria aberto a me auxiliar, né? Eu confiei nele nesse ponto, né? Porque não era o médico que falava, ai, não vai dar certo, ah, ela não vai virar, né? Ele falou, era muito difícil ela virar, mas não era impossível, né? Então ele até me sugeriu fazer uma ultrassom antes. Então, na segunda-feira eu fiz ultrassom e ela estava sentadinha ainda. Então, quando eu fui no meu médico, ele foi me acompanhando ali 2 semanas antes, né, da minha bebê nascer, então você vai no médico toda semana. Eu fiquei pensando assim, gente, ó, até fico lembrando, né? Eu lembro o quanto eu fiquei nervosa nessa época, porque eu não queria escolher a data da cesárea, né? Partilhando pra vocês do meu coração. Ficava pensando, poxa vida, eu não quero escolher o dia que a minha filha vai nascer, eu queria que ela escolhesse, né? Eu queria que ela desse sinal, ela falasse, hoje que eu quero nascer, eu estou pronta, né? E aí, eu fiquei rezando e o meu médico sugeriu fazer o parto na sexta-feira, que eu dava, então eu completaria 39 semanas, porque ele falou assim, ó, não é bom esperar muito, porque que eu falei pra você, gente, a minha bebê estava pélvica. Por que também bebê pélvico não é bom esperar muito tempo, tipo, até 40 semanas? Porque minha bebê, ela iria se encaixar na minha pelvis, entendeu? Ela ia sentar com a bundinha e poderia machucar ela, poderia, enfim, evoluir para um trabalho de parto muito rápido. Se eu não quero parto normal, se a minha bebê eu começasse a trabalhar de parto, eu teria que correr pra uma cesárea, né? E às vezes ela estaria se encaixando, tipo, entrando pra nascer, entendeu? Tipo, isso que eu quero dizer. Poderia ser um parto mais delicado, mais complexo na cesariana, né? Então tinha que ser outro detalhe. E aí, a minha bebê tinha esse detalhe que eu falei pra você que ela tava grande, né? Tanto que quando o médico foi tirar ela, ele teve que meio que puxar e desencaixar ela assim, porque ela realmente era uma bebê muito grande. Talvez eu teria até dificuldade de fazer o parto normal, gente. Imagina uma bebê grande, 3,5 kg. Enfim, então eu tava com receio de escolher a data, né? Eu falei pra vocês. Eu comecei a rezar. Aí eu queria muito que ela nascesse no dia 19, dia de São José. Comecei a rezar, fiz a novena de São José. Falei, eu quero que ela nasça no dia de São José. Por quê? Minha filha se chama Maria Agnes, né? Maria, porque eu sou devota de Nossa Senhora. Pra mim, né, a Virgem Santíssima, a mãe de Nosso Senhor Jesus, ela é o maior exemplo de mulher. Mulher de fé, de serva do Senhor. Talvez você seja de outra religião, né? Mas tente olhar para a mãe de Jesus, vou falar assim para você, né? Tente olhar para a mãe de Jesus com um olhar realmente assim do próprio Deus. É difícil, né? Mas Deus escolheu ela, né? Deus olhou para ela, viu ela cheia da graça dele, significa que era uma mulher orante, uma mulher temente a ele, e escolheu nela a dignidade de receber o filho dele. Então, é muito forte, né? Não é qualquer pessoa, né? Deus não olhou para a terra assim, escolher qualquer pessoa aleatória, né? Fechar o olho e escolher. Não. Ele escolheu uma mulher que era temente a ele. Então, para mim, ela é um exemplo de mãe, um exemplo de esposa, um exemplo, né, de fiel, de serva de Deus, de uma pessoa temente ao Senhor. Existem outras mulheres na Bíblia, né, que são de fato exemplo, mas para mim, Maria é a maior de todas. A maior de todas porque ela foi a mãe do Salvador. Imagina, gente, depois que você se torna mãe, então eu sempre fico pensando nisso. Maria viu Jesus chorar, trocou o xixi de Jesus, trocou a fraldinha de Jesus, enfim, né, acalentou Jesus, ninou Jesus. Ai, que maravilhoso deve ter sido isso, né? Que eu fico apaixonada cuidando da minha filha, então eu fico imaginando a paixão de Maria por Jesus, né? Enfim. E ela saber, né? Meu Deus, eu tô cuidando do meu Salvador, eu tô cuidando daquele que é o meu Senhor, né? O meu Deus, né? Ela sabia, né? Ela sabia que Jesus seria o Salvador da humanidade, enfim. Então, ela tendo essa consciência, ela cuidava dele, né? Então, maravilhosa, uma mulher maravilhosa, esplêndida, e por isso que eu escolhi esse nome para minha filha, Maria. E se eu tiver outras mulheres, outras filhas, e elas também vão se chamar Maria, porque eu quero, em honra mesmo, a mãe de Jesus, eu quero colocar em homenagem a ela todas as minhas filhas de Maria. Enfim, então eu escolhi Maria por causa disso. E também porque Maria também significa cheia da graça, mulher pura, mulher santa, enfim, eu quero educar minha filha no caminho de Deus, né? E Agnes, por que Agnes, né?
porque Agnes significa também pura, santa, e também significa Inês, na verdade, né? Eu queria Inês, mas meu marido falava que Maria Inês era feio. Então eu pensei, eu vi a variante de Inês e é Agnes, né? Tem a Santa Inês, né? E tem também Santa Agnes. E a Santa Inês é também a santa da pureza, da castidade. E Agnes também tem uma semelhança com Agnus, Agnus Dei, Cordeiro de Deus, eu acho que em latim, se eu não me engano. Cordeiro de Deus, então também tem aí uma lembrança de ovelhinha, de pura, né, de casta, e eu quero muito que a minha filha cresça nesse mundo caótico, doente, né, totalmente impuro, malicioso. Eu quero que minha filha cresça com o desejo da santidade, o desejo da pureza, porque Deus coloca lá na palavra, né? Felizes os puros de coração, pois verão a Deus. E eu quero muito que a minha filha contemple a face do seu Criador. Então eu quero educar ela na pureza, né? Enfim, por isso Maria Agnes, né? Dentro do meu relato de parto, eu tô contando o nome da minha filha. Gente, eu esqueci completamente porque eu citei isso. Vou continuar aqui. Ah, lembrei. Lembrei agora, porque eu falei dia de São José. Então, teria a Sagrada Família completa, entendeu? Porque minha filha é Maria, Agnes também representa Jesus, então ela é de Maria, Jesus, e agora faltava José, né? A Sagrada Família. Então eu fiquei rezando para que ela nascesse no dia de São José, dia 19 de março, mas não aconteceu. Chegou dia 19, fiquei lá esperando. Fiquei esperando entrar em trabalho de parto. Não aconteceu, aí eu fui no médico dia 20, né? Dia 20, e ali eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. E aí eu pensei numa segunda data, que era dia 25 de março, para quem é católico, sabe que é o dia da Anunciação, a gente celebra a Anunciação do Senhor, porque dia 25 de março até dia 25 de dezembro dá 9 meses, né? Então, ali a gente recorda o anjo Gabriel que veio a Maria falar que ela estaria grávida, então, de Jesus, dia 25 de março. Então eu pensei, bem, é uma data bonita, né? Tanto que é uma solenidade, se eu não me engano. Então é uma data muito bonita. E eu pensei que poderia ser uma data que a Maria pudesse nascer. Só que eu não queria escolher, como eu falei pra vocês. Eu queria que desse algum sinal, enfim. Aí eu fui pro médico rezando e eu pensei assim, meu Deus, que saia da boca do meu médico, né? Que ele fale dia 25. E aí, quando eu fui no médico, ele falou, então, quer escolher uma data? O que você acha se for terça-feira, dia 25? Eu falei, pode ser, né? E eu saí assim, apreensiva, gente. Sinceramente, até o dia do parto, eu vou chegar lá, né? Vou contar do dia. Eu estava apreensiva. Então, marcamos dia 25, no dia da Anunciação do Senhor. Chegou um final de semana, eu tive pródromos, que pra mim ali acalentou um pouco o meu coração, dizendo que estava próximo mesmo da hora, né? Porque eu tive pródromos muito próximos. Então, a minha filha já estava ali pronta, entre aspas, né, pra nascer. Chegou dia 25, eu contratei fotógrafa, o que foi maravilhoso. Eu vou ver se eu consigo colocar umas fotos aqui pra vocês. O que me deixou muito tranquilo de não ficar pensando, ai, tira foto. Ai, meu Deus, minha filha nasceu, tira foto. Nossa, ela tirou foto de todos os detalhes. E as fotos trazem tantos sentimentos pra mim, sabe? Porque eu pedi uma das questões, né, pra ela, que ela tirasse foto de mim com os braços abertos. Por quê? Quando eu comecei a me preparar pra cesariana, falei pra vocês que eu ia trazer minha visão de fé, né? Eu fiquei refletindo sobre como eu me uniria a Nosso Senhor Jesus no parto. E uma das posições que a mulher fica, né, a única posição que a mulher fica na hora do parto cesárea é em posição de cruz, né? A gente fica lá com os braços abertos. E pra mim ficava muito nítido ali que eu estava na mesma posição de Cristo crucificado. Eu estava dando realmente o meu corpo e meu sangue para minha filha, né? Se necessário fosse até morrer por ela, né? Para que ela tenha vida. Então eu fiquei refletindo sobre isso. E também refleti, eu olho para cá porque eu tenho um crucifixo aqui no meu quarto. Eu também refletia, né, que ali Jesus estava totalmente despido, vulnerável, né, totalmente ali entregue, abandonado na cruz, né, entregue assim que eu digo, se abandonou mesmo, né. Então eu vi aqui também, eu estaria na mesma posição, eu estava despida, né, a mulher fica totalmente nua na hora do parto, eu estava vulnerável, gente, eu estava ali vulnerável, alguém poderia fazer qualquer coisa comigo, porque eu estava anestesiada, eu não poderia sair correndo, não poderia levantar, isso que eu quero dizer, entendeu? Então eu estava realmente vulnerável. E a gente fica também um pouco assim, até emocionalmente, né? Porque a gente tá ali apreensivo, nosso filho vai nascer, enfim. E você também não tá vendo acontecer na cirurgia, né? Tem um pano ali cobrindo a gente, né? Então eu fiquei pensando muito sobre isso, me preparando espiritualmente com essa mentalidade de que eu queria me entregar ao Nosso Senhor. E pra mim foi muito místico o meu parto. Eu vivi de uma maneira muito intensa, muito espiritual, sabe?
E se você está assistindo isso, tenta realmente se aprofundar na sua fé nesses momentos, porque você vai ver o quanto você vai viver unida ao Nosso Senhor, sabe? E aí, no dia do parto, então, eu tive uma fotógrafa e ela até fotografou antes, minutos antes do parto. E eu fui rezando, fui falando com a minha filha, eu tava ansiosa. Gente, eu chorei, eu não queria que ela nascesse também. Porque eu tava tão feliz de estar grávida com a barriga, sabe? Aí eu ficava já com saudade da barriga. Porém, o meu marido falava, não, mas você vai amar muito mais ela do lado de fora. E de fato é, gente, eu não consigo imaginar a Maria de novo dentro da minha barriga, sabe? Eu amo ver ela hoje todos os dias. E aí, o que aconteceu? Eu tinha receio de ter crise de ansiedade, nervosismo, sabe? Porque quando criança eu tive ataque de pânico, eu tinha medo de do nada desenvolver isso ali na hora, entendeu? Então era uma das coisas que eu tentava não pensar também, entregava pro Espírito Santo, pedia a Deus me ajudar. Na hora de ir para a sala de parto, gente, aquele momento começou a me dar apreensão. Porque você tem que deitar na máquina e ser levada, sabe? Eu queria ter ido a pé, gente. Eu acho que poderia deixar a mãe ir a pé. Eu podia ter entrado no centro cirúrgico a pé e sentar na maca. De verdade, eu não precisava ter sido levada na maca, né? Foi uma sensação estranha. E naquele momento eu não podia ter mais acompanhante, que é uma coisa que eu acho errada. O meu marido teve que entrar por outra sala. É porque também ele precisava se arrumar, né? Mas ele poderia se arrumar e depois entrar comigo, né? Mas enfim. E eu iria levar anestesia. Eu ia ser anestesiada, eu teria que estar sozinha, né? Depois que o médico entrasse, liberasse, então meu marido poderia entrar. Naquele momento, comecei a ficar ansiosa e nervosa, tá, gente? Só que, graças a Deus, eu tinha minha enfermeira obstetra, né? Talvez você contratou enfermeira obstetra também, não sei se é o mesmo caso, e você pensou, meu Deus, vou pra cesárea, por que eu vou ter enfermeira obstetra? Gente, ela fez toda a diferença, foi muito importante ela estar ali comigo. Ela me ajudou a me preparar pra cesárea, tá? Um ponto que eu quero dizer é sobre plano de parto, tá bom? Talvez eu possa gravar um outro vídeo pra não ficar longo, mas faça um plano de parto para o parto normal e para a cesárea. Porque pode acontecer de você ter que intervir para a cesárea. Então tenha um plano de parto, plano B, entendeu? Um plano de parto cesariana se você precisar. E eu fiz um plano de parto que fez toda a diferença para que eu fosse respeitada, né? Assim, naquilo que eu queria, nos quesitos que eu coloquei. E para que eu tivesse muito mais contato com a minha filha, tá? Eu vou entrar nesse detalhe por quê. Então faça um plano de parto. E aí, eu fui, então, pra sala de parto, e aí eu não conheci ninguém ali, gente, as enfermeiras, sabe? Eu fiquei nervosa naquele momento, porque eu falei, poxa, eu vou estar com pessoas que eu não conheço, entendeu? Gente, quem são elas e tal? E elas brincaram assim, mas eu não me senti confortável, entendeu? Eu tinha medo. E elas falaram assim, nossa, mais uma Maria que vai nascer. Eu falei, ai meu Deus, só falta trocar minha filha. Não se fala isso pra uma mãe que vai ter o filho, né? Morria de medo, eu não queria tirar o olho da Maria em nenhum momento. E graças a Deus, eu e o Matheus não tiramos o olho dela, sabe? Até quando ela foi pesar, o meu marido foi junto. Só foi aquele momento que eu não vi a Maria. Mas ela não saiu de perto de mim em nenhum momento que eu estava dentro do hospital. E aí, então, eu entrei no centro cirúrgico lá e fui levar anestesia. E ali eu comecei a ficar nervosa, sabe? Eu fiquei muito feliz que a minha enfermeira veio, ela colocou a mão dela na minha mão pra me deixar tranquila. Eu tinha medo da anestesia. Gente, não doeu, sabe? Como eu esperava. Porque os outros falavam, vai, porque a anestesia é perigosa, que não sei o que e tal. Eu ficava com medo de mexer. Aí você tem que, né, sentar assim. Ele contou minhas vértebras, né? Pra aplicar a anestesia, eu ficava imaginando, ai, vai vir uma dor muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, porque tá colocando a minha medula, né? Aí ele colocou, eu senti a dor. Aí eu falei, meu Deus, deve ter entrado agulha. Agora vai entrar a medicação, eu vou sentir mais dor. Não senti. Aquela dorzinha que eu tinha sentido era aquela dorzinha. Eu falei, é só essa dorzinha? Meu Deus. Falei, graças a Deus. Aí deitei e começou a formigar. Gente, eu vou contar aqui o que acontece. Eu falei pra vocês no início do vídeo que eu ia contar os detalhes, porque eu não via ninguém contando esses detalhes. E outra, nenhum médico conta pra gente. Você sente mexendo no seu corpo, entendeu? Você só sente dor, você não tem a sensação, né? Mas é aquela sensação da pele. Então o médico começou a me cortar, mexer na minha barriga, eu sentia, entendeu? Eu não sentia dor, mas eu sentia. E era uma sensação meio desconfortável, entendeu? Ele até me balançava, assim, quando foi tirar a Maria, assim, né? Eu senti na hora que tava costurando, porque eu senti a pele puxando. Então você tem a sensação, entendeu? E não me contaram isso. Então eu fiquei apreensiva na hora quando o médico falou: olha, você vai sentir, tá bom? Mexendo no seu corpo, tá? Mas você não vai sentir a dor, né? Tipo, nesse sentido. Graças a Deus a gente não sente a dor, né? Mas eu queria relatar isso porque eu não sabia. E aí, depois da anestesia, eu comecei a ficar nervosa. Eu comecei a ficar nervosa, eles começaram a preparar o meu corpo. Aí eu olhei pro teto, eu comecei a ter ansiedade. Eu comecei a ficar nervosa, comecei a pensar, meu Deus, isso não era pra ser hoje o meu parto, e se eu desistir?
e eu queria chorar, eu comecei a achar que eu ia ter crise de pânico, sabe? De começar a ficar, ai meu Deus, eu quero sair daqui. Desse jeito, eu achei que eu ia ficar desse jeito. Aí eu comecei a respirar. E eu comecei a cantar uma música. Comecei a cantar uma música que eu não tinha separado, porque inclusive a minha enfermeira obstetra, ela levou uma caixinha de som e eu fiquei escutando música enquanto o parto acontecia, o que foi maravilhoso, eu indico isso, tá bom? Porque às vezes é só mais uma cirurgia ali pros médicos, eles ficam conversando aleatoriamente sobre outros assuntos, só que é o parto da sua filha, é um momento único na sua vida. Então eu sugiro você colocar música. No início eu fiquei meio constrangida, né? Tipo, o povo escutando música de Deus aqui que eu trabalho, né? Não sei as religiões ali, nem do meu médico. Eu acho que ele é ateu, mas eu não tenho certeza. Eu acho que ele não é cristão. Eu não perguntei também, sabe? É, mas eu coloquei ali uma música de Deus e ficou tocando. Eu escolhi a música Bom Pastor, na voz do Frei Gilson, que é uma música que tem 8 minutos. E escolhi outras músicas também, da Shalom. Acho que coloquei mais uma que é. Ai, como que eu esqueci agora? Eu esqueci agora. O Teu Amor Me Sustentará. Foi uma das primeiras músicas que eu escutei durante o parto. Durante o parto mesmo, ela nasceu com a música O Bom Pastor. Bem na parte, Tu és Senhor, meu pastor. E pra mim tinha todo o significado, porque Maria Agnes, né? Agnes, ovelhinha de Jesus, né? Então, que ela cresce também vendo Jesus como seu bom pastor. E essa música eu escutei muito, muito, muito durante a gravidez. Colocava pra ela escutar. Falando isso, eu tenho que até escutar mais vezes, né? Depois do parto eu não escutei mais. Mas essa música é muito significativa e ela nasceu com essa canção, né? Então foi uma coisa que me ajudou também a me tranquilizar. Porque daí eu tava lá ficando nervosa, ansiosa já, né? Com aquela posição. Eu comecei a cantar, ofereço tudo o que tenho e sou, como vítima, holocausto de amor, em tua misericórdia infinita, Senhor. Eu comecei a pensar, Jesus, eu tô aqui, como o Senhor estava no Calvário, e eu tô começando a ficar nervosa, Senhor, eu peço que o Senhor me tranquilize, me acalme. Eu comecei a fé em Espírito Santo, eu comecei a imaginar a graça de Deus sobre aquele centro cirúrgico, eu comecei a imaginar o Espírito Santo naquele lugar, eu comecei a pedir, Nossa Senhora esteja nesse lugar, São José também esteja nesse lugar, esteja nas mãos dos médicos, que a minha filha se sinta amada, é uma coisa que eu pedia muito, em oração, para que a minha filha, para que a minha filha, ela se sentisse respeitada no toque, porque eu não fui a primeira a tocar na minha filha. Foi um médico, né? A mão de um médico que pegou o corpinho dela. Então eu pedia muito que aquele toque, né, que ela ia sentir fosse respeitoso, que ela se sentisse acolhida, que ela se sentisse amada. Eu pedia muito isso, né? Que o Espírito Santo estivesse nas intenções de quem estava naquele lugar e que Deus também tocasse no coração de cada um que estava naquele lugar, né? Que também fosse um momento de fé na vida dessas pessoas, porque, como eu falei, gente, é mais um dia na rotina deles, mas não é mais um dia na minha vida, entendeu? É igual, é isso que eu quero dizer, né? Mais um dia igual, tipo, se todo dia eu tivesse um parto, eu tivesse tendo um parto. Não é isso, é um parto único na minha vida, é o nascimento da minha filha, que ela é única, né? Só ela tem a expressão digital dela. Então, eu queria também que eles vivessem uma experiência de fé, porque eles estão ali na rotina, tendo um parto todos os dias, às vezes o dia inteiro, né? Então, é uma das coisas que eu queria relatar para vocês. Eu fiquei imaginando aquele ambiente como um ambiente de oração, um ambiente de Deus, né? Eu fiquei proclamando. E cantar essa música, né? Eu ofereço tudo que tenho e sou. O Holocausto de Amor da Shalom, né? Que eu escolhi, assim, que eu escolhi, né? Gente, que eu lembrei, porque não tava tocando no caixinho de sons que eu falei pra vocês. Eu tava olhando pro teto e veio essa música. E aquilo foi me acalmando. Até o momento que eu comecei a conversar, porque eu sabia que eu precisava me distrair da ansiedade. Aí o meu médico entrou, eu, ufa, né? Aí eu comecei a conversar com ele, comecei a brincar, sabe? Falando assim, ih, doutor, que número que é esse parto, né? Qual numeração seria esse parto? Porque ele não notou quantos partos ele fez na vida, né? Ele, nossa, nem imagino, deve ser muitos, tal. Eu fui me distraindo, fui brincando, entendeu? Fui conversando com ele, aí meu marido entrou, e aí eu quis chorar naquele momento, e graças a Deus ele não tava comigo antes, porque senão eu teria chorado, gente. Quando eu vi ele assim, me confortou muito meu coração, meu marido ficou ali do meu lado, deu a mão pra mim e tudo. E aí, então começou o trabalho de parto, e uma das coisas, gente, que eu fiz e que eu indico pra você fazer, assim que minha bebê nasceu, assim que ela saiu da minha barriga, ela começou a chorar, maravilhosa, muito maravilhosa essa experiência, gente, é muito divino, muito de Deus, né? Deus é o autor da vida, então não tem como você dizer que quando uma vida está nascendo não tem Deus, é Deus naquele lugar, não pode ninguém acreditar, mas Deus vivo ali, sendo louvado, sendo adorado, com certeza o céu se manifesta e se rejubila, mais uma vida, né? Mais uma vida vindo ao mundo, né?
Por isso que o aborto é tão cruel, infelizmente, um altar levantado a Satanás, porque o aborto é um assassinato de um bebê, né? Então, quando a vida vem para o mundo, o céu se rejubila e o inferno estremece, porque é mais uma vida para glorificar nosso Deus, né? Mais uma vida pensada pelo Senhor, porque Deus pensou, a minha filha nasceu. Minha filha nasceu, não, minha filha foi gerada então no meu ventre, né? Deus pensou e minha filha então foi fecundada. Enfim, gente, Deus é perfeito, né? E esse foi um momento, então, muito de Deus. E quando ela chorou, eu com o Matheus, a gente já tinha conversado sobre isso, a gente não parou de falar com ela. Filha, a mamãe tá aqui, tá tudo bem, eu te amo, seja bem-vinda, filha, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Gente, é maravilhoso dizer isso, mamãe tá aqui, tá tudo bem, mamãe tá aqui. Gente, eu não parei mais de falar. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Que é muito importante. O bebê, ele não enxerga quando ele nasce, né? A visão dele tá muito embaçada. O bebê, ele não enxerga, ele somente escuta mais e sente. E o bebê, né, ele não conhece ninguém que tá naquele lugar. Por quê? Ele só vai reconhecer a sua voz do seu marido, que tava, ou quem tava durante a gestação inteira conversando com você, porque o bebê escuta dentro da barriga. Então, como é bebê, eu sabia que ela reconheceria a minha voz, eu não parei de conversar com ela para ela se sentir bem, para se sentir tranquila, para ela se sentir amada, acolhida, porque ela tava saindo da minha barriga, gente. Né? Isso é como que fala, um processo difícil, né, para criança. A criança não entende o que está acontecendo, né? Ela não tem consciência de que, eu nasci, né? Não, ela estava num lugar quentinho, dentro da minha barriga, na aguinha, ali não sentia fome, né? Porque a placenta estava o tempo todo alimentando ela. Então, quando ela nasce, o bebê nasce e fica assustado, né? Então, eu não parei de falar, mamãe tá aqui, o Matheus conversando também. Aí ela veio assim do meu lado, eu falando, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Quando ela nasceu, até a médica queria levar ela pra lá pra depois me trazer pra limpar. Eu falei, não, não, deixa eu falar com ela. Aí eu dei beijinho e falei, a mamãe tá aqui, filha, a mamãe tá aqui. E aí ela acalmou, sabe? E aí eu falei, Matheus, não para de falar com ela. Daí o Matheus foi e acompanhou a bebê pra médica ver se estava tudo bem, né? Que é muito importante esse detalhe da médica, né? A pediatra ali, ver se tá tudo bem, os sinais vitais dela, se ela tá respirando bem, como tá o corpinho dela. Fez o teste da perninha, porque a minha bebê estava pélvica, né? Então teve que fazer o teste ali pra ver se não tinha nada na perninha dela. E o Matheus conversando com ela, fazendo carinho nela. Aí ela voltou, ficou ali comigo, com o Matheus. É uma das coisas que eu pedi, porque na rotina do hospital o bebê vai pro berçário, gente, não tem por que ir pro berçário, entendeu? A não ser que tivesse uma indicação, aí eu aceitaria. Mas eu coloquei no meu plano de parto que ela não saísse do meu lado. E realmente ela ficou ali no colo do Matheus. E depois que eu fui pra recuperação da anestesia, ela ficou no meu colo. Gente, foi maravilhoso, sabe? Ela ficou ali comigo, conversando com ela. A mamãe tá aqui, você é maravilhosa, você é linda. E aí o chorinho dela. E ela foi acalmando, sabe? E já nasce querendo mamar. Aí depois que eu fui pro quarto, ela também ficou comigo na maca até eu ir pro quarto, pra vocês terem ideia. E aí no quarto ela também tomou a vacininha mamando, tá? Para que fosse o que eu pudesse, a enfermeira indicou, né, nessa questão do plano de parto, que eu pudesse colocar, que fosse um melhor acolhimento para minha filha, que fosse mais respeitoso, eu coloquei, entendeu? Que ela tomasse a vacininha mamando, e eu indico isso pra você, tá bom? Até agora ela tá com 3 meses, ela tomou a vacininha de 2 meses, mamando. É claro que vai chorar, vai sentir dor, mas ela também vai se sentir mais acolhida, ela sabe que tá com a mamãe, ela tá protegida, tá tudo bem, entendeu? É uma dor que é necessária passar, infelizmente, né? Então, tudo que eu pude fazer para ser respeitoso para minha filha, para acolher, para se sentir amada, eu busquei fazer. E aí foi maravilhoso tudo que aconteceu, né? Agradeci muito a Deus, agradeci toda a equipe médica, fiquei agradecendo os médicos, tentei o máximo ser gentil para eles se sentirem bem também, porque se eu precisasse pedir alguma coisa, né? Por exemplo, suponhamos que eu vou pedir uma coisa que não é da rotina deles. Se eu não for uma pessoa gentil, gente, é mais. A chance deles dizerem não é maior, entendeu? Então, haja com bastante gentileza por toda a equipe médica, né? Ainda mais que eles vão te cortar, né? Ainda mais que eles vão tocar em você e tudo, né? Sempre seja muito gentil, escolha um bom médico, né? Graças a Deus eu pude escolher o meu médico, enfim, né? Foram pessoas respeitosas também, eu agradeço muito ao Nosso Senhor. Quando eu fui pro quarto, gente, também eu quero dizer a providência de Deus. O meu plano de saúde cobriria só a enfermaria, eu não podia ter um quarto particular. Só que no dia que eu fui ter o bebê, tava tendo muito, os quartos estavam lotados. E aí eu fui para um quarto particular, por providência de Deus, eu posso dizer. Porque então eu fiquei sozinha naquele dia com meu marido e minha bebê no quarto e foi maravilhoso. Ih, bati a mão aqui no microfone, perdão, gente. Então foi maravilhoso aquela primeira noite nossa, só nossa intimidade ali, entendeu? Ainda mais que eu tô num momento vulnerável, você tá com uma roupa, né, mais
Eu nem tava com roupa, agora que eu lembrei, porque eu voltei da cesárea, né? Eu tava com sonda, gente, sabe? Então é um momento delicado. No dia seguinte que eu fui tirar a sonda, no dia seguinte que eu fui levantar. E eu quero ir encerrando já, né? Dizendo pra vocês que tudo eu tentava oferecer também ao Nosso Senhor. Santa Teresinha, ela fala da pequena via. A pequena via é realmente nas pequenas coisas do nosso dia nós oferecermos a Deus. Santa Teresinha até dá um exemplo de uma agulha no chão. Você pegar uma agulha com amor ao Nosso Senhor. É claro que é difícil a gente ficar o tempo todo pensando, né? Mas eu queria sempre ofertar as minhas dores ali naquele momento, a dor que eu iria sentir após a recuperação, né? Porque a cesárea, ela sofre mais depois. Agora deu até uma escurecida, né, gente? Porque já escureceu o dia e a luz acabou a energia ali, mas eu vou terminar o vídeo. Eu pensava muito nas pessoas que infelizmente não conseguiam ter filhos. E eu pensava muito nas mulheres africanas. Por quê? Um tempo antes da bebê nascer, teve um padre muito querido, né, um padre muito de Deus, que veio aqui na minha casa e ele fez missão na África e ele contou a situação que é na África para as mães. Muitas mulheres que morrem porque não conseguem chegar no hospital, começam a entrar em trabalho de parto e moram em aldeias muito distantes, então elas começam a andar pela estrada, começam a ter parto na estrada, gente, olha que situação. Muitas dormem do lado do hospital, né, acampadas no chão, então é uma falta de dignidade humana para elas, é uma falta de acolhimento muito grande, e eu fico imaginando que dor que deve ser para as mães perderem os seus filhos. Então, eu ficava pensando assim, obrigada, Jesus, por estar sentindo essa dor. Obrigada, Jesus, por estar sentindo tudo que eu tô sentindo, por viver o que eu tô vivendo. Obrigada por ter passado pelo parto cesárea. Obrigada, Jesus, por estar com essa sonda. Porque quantas mulheres gostariam de estar, às vezes, no meu lugar, né? Tendo o cuidado que tá tendo no hospital, que eu tava tendo, entendeu? Então, eu fiquei refletindo e pensando muito sobre isso. E eu agradecia muito ao nosso Deus a dor que eu tava sentindo, por ter a sensação da dor até mesmo, gente, né? Por estar conseguindo é, passar pelo que eu tava passando. E eu fui tomar banho sempre pensando nisso. Eu até falei pra enfermeira, nem sei qual é a religião da enfermeira. Eu falei pra enfermeira que eu estava refletindo muito sobre as mulheres africanas e o quanto aquilo me motivava a passar por aquele momento com alegria, tá? Não murmure, não reclame, veja a sua vida com gratidão, sabe? E nesses 3 meses cuidando da minha filha, dessa forma que eu vejo quando eu vou trocar fralda com cocô, com xixi, obrigada Jesus que ela faz cocô, obrigada Jesus que a minha filha chora, obrigada Jesus porque ela mama, obrigada Senhor, obrigada pelas noites em claro, porque significa que a minha filha tá com saúde, ela tá bem, e eu tô acordando não é pra ficar na UTI, eu tô acordando não é pra, infelizmente, cuidar da minha filha doente, eu tô acordando pra dar mamar pra ela, eu tô acordando pra amar ela, né? Então veja sempre nessa visão, né? Não espere perder para você valorizar. Valorize cada segundo da sua vida. É claro que é difícil, né? Às vezes na correria, na exaustão, mas tenta ver que isso vai passar, né? E esse tempo aqui na Terra é breve, então aproveite cada instante para você amar a sua filha, amar o seu filho, amar quem está com você, em perdoar, em ter uma visão de fé diante das situações que Deus te proporciona, né? É dessa forma que eu vejo, que eu continuo vendo, né? E que eu também vi do que eu passei do parto, né? Acredito que eu falei tudo. Acredito que eu falei tudo que eu marquei aqui, né? Eu quero deixar para você mesmo um incentivo de que você busque a Nosso Senhor, se você ainda não tem esse hábito, talvez você não tenha muita visão de fé sobre a sua vida, e se você está aí grávida, veja que Deus escolheu você para essa criança, tá? Se você está grávida é porque Deus te escolheu para ser mãe do seu filho, não é outra mulher, é você. Você é a mãe do seu filho. E não pense que você não vai conseguir, porque você já está conseguindo, entendeu? Você já venceu em Nosso Senhor Jesus. Então não precisa ter medo. No amor não há temor, né? Vai trocando seus pensamentos de medo por amor, né? Por amor. Eu amo meu Senhor, eu amo meu filho, eu amo minha filha, vai dar tudo certo, já deu certo, vai pensando positivo, né? Não repreendendo, mas vai cortando falas que não são edificantes, sabe? Eu repreendi as pessoas mesmo, né? Até pessoas da minha família, que às vezes falavam, você não vai conseguir, porque não sei o quê. Eu falo assim, não é você que pode falar a última palavra? É Deus?
Falei assim, outra, em nome de Jesus eu vou conseguir. Não é em nome em seu nome, entendeu? O que a pessoa estava falando. Então não permita que as palavras das pessoas te desanime, sabe? Olha para Jesus na cruz, olha o que Deus foi capaz de fazer por você, ele foi capaz de morrer por amor a você, então ele pode fazer tudo o que ele quiser na sua vida. Então confia nele, né? Confia nele e não em homens, né? Confie nas mãos de Deus, né? E que você tenha um parto abençoado, né? Se você é mãe. E deixa aqui nos comentários se você assistiu esse vídeo até o final. Eu fico muito feliz, né? Porque eu detalhei realmente, expus assim a minha vida, o meu coração. Eu espero que você tenha acolhido, né, com muito amor também. Então diga aqui nos comentários o que você achou do meu relato de parto. E por favor, se inscreva no canal, se inscreva no canal. E se você gostou muito desse vídeo, compartilhe também, né? Fala, gente, vem escutar o relato dessa moça, né? Que eu gostei demais e deixa o seu like, né? Não pode deixar de colocar aí o seu like para eu entender que você gostou do vídeo e para que meu vídeo apareça para outras mamães também. E aproveite, veja os outros vídeos aqui no canal. Eu gosto muito de trazer receitas, outras experiências de Deus, né? E você fique à vontade também para me procurar no Instagram. Se você quiser partilhar, desabafar comigo, eu estou aqui, né? Totalmente disponível para te ajudar também no que eu for capaz, né? E pode contar também com as minhas orações, se você quiser me mandar um pedido de oração, me enviar um nome para que eu reze por você, que eu reze pelo seu parto, fique à vontade, me procure nas redes sociais, os links, né, estão aí disponíveis no canal do YouTube. E Deus abençoe, eu fiquei muito feliz de trazer esse relato para vocês, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.